Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa F5, diretamente aqui dos estúdios da FUNORTE, né? Vocês podem assistir o programa no canal da TV FUNORTE no YouTube ou no canal 12 da NET. Eu sou Eupídio Rocha, estou aqui com a Maria Fernanda e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante, atraente e atual, né, Fernanda? Apesar de que a última Copa a gente já deu o spoiler, né? Alguém lembra? Alguém lembra? Mas bom, a gente vai falar sobre Copa do Mundo. E a última Copa, né, Eupídio, não foi tão emocionante assim. Eu acho que a gente estava meio desistente da vida aí. Mas essa Copa tem tudo para ser diferente. Eu já estou até no clima, né? Eu me lembro que da última Copa tinha mais ou menos 7 razões porque eu não me lembrava muito bem dela. Então acho que agora eu vou poder esquecê-la definitivamente, né? É isso aí. E a gente está aí, né, nos preparativos para a Copa. Nos próximos dias a gente já tem a abertura. No dia 24 de novembro, Jogo do Brasil. E hoje é esse o nosso assunto, né? Nós trouxemos uma pessoa aqui, né, Eupídio, que é fera no assunto futebol, porque eu e o Eupídio somos uma negação, né, amigo? Totalmente, completamente, né? A gente sabe que existe futebol, a gente Por causa entende da como Copa do Mundo. Exatamente, a gente entende também. É meio estranho que esse cara tudo correndo atrás de uma bola, coitadinha da bola, vai pra lá e pra cá, sem saber muito bem o que faz. Então precisa de alguém que realmente saiba, né? E a gente não nega que realmente é uma paixão nacional, que todo mundo adora, e é por isso que a gente não podia deixar de falar com vocês. E quem tá aqui? Silas Leocádio, radialista, jornalista, né? Isso nosso aí. colega, companheiro, ex-aluno. Ex-aluno nosso. E ele vai falar um monte de coisa para vocês sobre a Copa do Mundo. Seja bem-vindo, Silas. Obrigado pela presença. Que honra, que bom estar aqui com vocês. É um encontro de mestres e alunos, né? Inverter os papéis especificamente nesse A caso. gente não vai ficar falando muito aqui para ninguém ficar fazendo contas. Deixa pra lá. Mas que bom reencontrá-los, né? Para essa conversa, para esse papo. É um assunto que tem a ver com todo mundo, né? Quem gosta, quem acompanha tanto ou não, chegou a Copa, não tem jeito. Acabou, todo mundo vira torcedor. Todo brasileiro vira torcedor de verdade, vira um pouco técnico, né? Porque começa a dar opinião na escalação e tudo mais. Então é sempre bom falar de futebol e de seleção brasileira. Não tem como escapulir, né? É impressionante, né? Você pode ter um foco de um determinado assunto. Chega a época da Copa, não tem jeito. Pode ser colecionador de insetos, pode ser, sei lá, médico legista, pode ser dançarino e de repente vira a Copa do Mundo, né? É isso aí. Bom, então para começar, primeira coisa, né, que a gente vai querer saber. Qual que é a sua expectativa para uma Copa do Mundo no Oriente Médio, pela primeira vez no Catar, uma cultura totalmente diferente? Será que está todo mundo lá preparado para receber tanta coisa, tanto choque de cultura? Como que vai ser isso aí? Eu estou muito curioso e muito animado para ver esse encontro cultural, tudo que vai acontecer, como, né, o restante do mundo será recebido no Catar e como o Catar vai, e como nós também, né, eu digo nós porque os que irão para lá nos representando vão lidar também com essas diferenças. Confesso que essa é uma Copa que eu queria estar lá em loco, viu, por tudo isso, e é uma Copa que vai chamar a atenção do mundo inteiro porque vai apontar, né, para o futuro do mundo, não só esportivamente, mas culturalmente, as questões sociais, geopolítica, etc. Tudo, essa Copa do Mundo vai ser um resumo disso tudo, por isso o mundo inteiro está olhando para o Catar, independente de gostar de futebol ou não. E o bacana disso tudo é porque o esporte, de maneira geral, e o futebol, por ser um esporte de massa e tão popular, tem esse poder de agregar, né? Então, quando você leva uma Copa do Mundo com tanta gente de culturas diferentes para um lugar até então tão fechado como o Catar, né, culturalmente falando, religiosamente, e aí você coloca tanta gente lá para viver essa mistura, para viver essa festa, é uma demonstração de que dá para conviver, dá para ter paz, né? Dá para respeitar diferenças e o esporte é um caminho para isso. Então, Vamos ver como é que vai ser na prática, né? Tomara que na vida real aconteça do jeito que a gente está imaginando, né, no roteiro. Silas, você falou aí que futebol, esse esporte de massa, essa mágica mesmo que o futebol tem, essa magia, né, de juntar as pessoas. Como é que começou o seu interesse pelo futebol? Como é que foi isso? É desde criança? É por questões profissionais? Como é que vem isso aí? É muito interessante a minha história
com futebol. E talvez vocês vão achar muito estranho que eu vou contar para vocês. Acho que eu nunca falei disso em nenhuma entrevista, alguma coisa assim. Na minha casa, ninguém gostava de futebol, acompanhava futebol. Eu fui para o jornalismo por causa do futebol, depois que se abriram outras portas. Meu pai sempre gostou muito de ouvir rádio e ler jornal. Então eu cresci acompanhando meu pai ouvir rádio AM, né? Eu tenho lá em casa, hoje eu falei com meu pai que era a única coisa que eu queria de herança dele, um rádio sempre daqueles antigos, de ondas curtas, ondas longas, ondas médias. E à noite eu ficava ouvindo meu pai ouvir Rádio Bandeirantes, Rádio Globo do Rio de Janeiro e Itatiaia de Belo Horizonte. E aí se mudasse as ondas lá, pegava até rádio da Argentina e aquela coisa toda. E aí me chamou a atenção, notícia, aquilo tudo, mas me chamava a atenção o futebol. Quando eu ouvia futebol sendo transmitido, aquela emoção e aquela coisa toda, e o grito de gol, aquilo mexeu muito comigo. Só que na minha casa, ninguém acompanhava o esporte, ninguém se apresentava como torcedor. E aí tem um detalhe que é mais curioso ainda, porque na minha casa, à época, religiosamente, por causa de questões religiosas, não se podia falar esporte. Entendeu? Não se podia torcer para time de futebol e não se podia jogar futebol. Aí eu fui um rebelde. É muito louco isso, né? Transgressor, né? Eu fui um transgressor, eu rompi barreiras. Uma ovelha literalmente negra. Eu posso fazer essa piada, ninguém vai. Quem fizer o processo, eu já quero avisar. E aí meu pai ficava, menino, você não pode, sabe? Você sabe que não pode. E aí eu queria jogar futebol, só que eu não podia, né? Meu pai não deixava. Eu ficava na porta de casa acompanhando os meninos jogar futebol. O máximo que eu fazia é pegar a bola quando caía lá na minha calçada, no quintal de casa e retornar. Aquilo era tipo um gandula da rua, era né? um gandula. Mas a paixão foi ficando cada vez mais forte e foi contaminando os outros. E aí também as questões culturais, religiosas foram mudando com o longo do tempo, né? E aí meu pai virou torcedor, minhas irmãs, meus irmãos começaram a gostar de futebol também. E quando da escolha da profissão, eu queria algo que me aproximasse das coisas que me faziam bem, que eu gostava de fazer. Ler, escrever e acompanhar esporte. A única maneira de estar inserido no esporte seria por meio do jornalismo. E aí eu fui para o jornalismo, né? Fui para o rádio, comentando futebol no rádio, mesmo antes de formar, e pude acompanhar em Minas, viajando um pouco, e depois escrever e etc. E estou aí nessa, até hoje. Legal, Uma né? trajetória extremamente interessante. E um TCC, furo, né? Porque você está contando. O TCC foi sobre radiojornalismo Sobre esportivo, radiojornalismo esportivo, né? E tem uma coisa que eu não abria mão, né? Que eu tinha certeza, desde o início da graduação, é que no final do curso eu queria falar sobre isso para contar um pouco dessa história também. Bacana, muito legal, né, Fih? E realmente, assim, você falando, foi uma história aí meio de rebeldia, mas tem muitas histórias parecidas com essas que a família, ela se juntava ali, né, para ver o futebol, para escutar, né, no rádio também. Então o futebol, ele acaba unindo, de certa forma, as pessoas. Sim, tem né? esse poder agregador. Hoje eu chego na casa do meu pai, ele quem está lá, esticado no sofá, assistindo o jogo, todos os jogos que você imaginar, e eu quase que nem consigo falar com ele, se ele estiver assistindo. Bacana. Mas agora, voltando para o nosso assunto Copa, a pergunta é, será que nossos jovens brasileiros, né, aqueles com menos de 20 anos, que não tiveram a alegria de ver, né, levantar a taça, aquela emoção, aquele negócio todo, aquela festa, depois, será que agora, 20 anos depois, o Hexa vem? Ah, eu acredito, é possível. Tem uma geração aí que tem esse anseio, e eu estava dizendo aqui como que passa tão rápido, né? E outro dia a gente estava acordando de madrugada para assistir o Brasil no último título, né? Parece que foi ontem, Ronaldo com corte cascão na cabeça, Rivaldo, Kaká, aquela turma toda, Kaká ainda menino, né? Mas acompanhando ali, Marcos, goleiro. E desse tempo para cá,
Eu acho que essa é a Copa onde a seleção chega mais equilibrada. A gente sempre teve muito talento no Brasil, né? O Brasil sempre foi um celeiro. Você pega 2006, foi a Copa pós-título, onde o Brasil chegou com muito talento. Era praticamente a mesma seleção campeã de 2002, com mais gente boa que tinha surgido nesses 4 anos. Mas era uma seleção sem foco algum. Os caras não queriam saber de nada. Os caras, a maioria deles já eram campeões do mundo, né? Chegaram lá para curtir, né? A verdade é essa. E aí foi um desastre, né? Todo mundo se lembra aí que foi vexatória a participação da seleção naquela Copa. Nas outras Copas, os ciclos de preparação foram interrompidos com troca de técnico, demissão de técnico perto de Copa, problemas internos na própria Confederação Brasileira de Futebol, políticos, éticos, e isso tudo interfere no ambiente da seleção. Já agora não, você tem uma seleção que está com o mesmo técnico desde o último ciclo de preparação, antes da última Copa. O Tite já era técnico da seleção, então ele tem a experiência de enxergar aquilo que deu errado na última Copa, aquilo que precisa ser aprimorado. Ele tem os jogadores que permaneceram, alguns, né, agora mais experientes, e ele teve tempo e tranquilidade para construir um time. Não é só um ajuntamento de convocações esporádicas de mês a mês, 2 a 2 meses, mas ele construiu uma equipe, né? Então, por isso que talvez essa seja a convocação com menos polêmica. É sempre um tempo de muita polêmica, aí a imprensa esportiva xinga o técnico e fala que ele não presta, que vai perder, aquela coisa. Nessa o trabalho está tão solidificado, estava tão claro quem seriam os nomes para essa Copa, a não ser a dúvida do Daniel Alves, que não teve tanta polêmica, né? É uma equipe muito sólida, muito talentosa, essa geração do Brasil é muito talentosa, então eu acredito muito que essa turma aí, esses meninos, meninas de 19, 20 anos, poderão gritar hexa. E dentre esses convocados, Silas, quem pode ser uma surpresa? Quem pode ser Quem tem possibilidade de sair da Copa como, tipo assim, esse foi o cara, esse foi um dos grandes astros. Vai ter um, provavelmente, cada seleção deve ter um, então pelo menos uns 5 ou 6 entre as seleções finais. Mas e do Brasil? Quem que você acha que é a surpresa aí? Então, a gente sempre aposta nos novos talentos, naqueles meninos que estão, meninos entre aspas, né? Mas que estão postulando esse cargo, esse posto de estrela. Eu tenho 2 nomes que eu acredito que podem sobressair. É o Vinícius Júnior e o Rodrigo. Eu acho que os caras jogam muita bola, estão num nível de competitividade muito bacana, porque os dois já estão no Real Madrid jogando, né, bem, decidindo, fazendo gols em duelos importantes. Eles chegam bem e eles, tendo oportunidade e terão durante essa Copa, eu acredito que já tem um nível de maturidade para entrar com tranquilidade, decidir jogos. Eles são extremamente talentosos, os dois, Vinícius Júnior e o Rodrigo. Tem o Martinelli também, que joga na Inglaterra, que foi talvez aí um pouco surpresa para algumas pessoas, Gabriel Martinelli, né, mas que é muito talentoso também e pode decidir. E não é surpresa, né, porque já vai aí para a sua 3ª Copa, mas Neymar, ele precisa dizer a que veio nessa Copa. Exatamente. Não é possível, né? Porque assim, colocam sempre todas as expectativas nele e infelizmente ele não conseguiu, né? Ele, apesar de não ser velho em idade, mas para o futebol hoje ele é um cara experiente, né? A gente assusta porque outro dia era aquele menino raquítico que a gente via surgindo de moicano jogando no Santos. Hoje o Neymar já é o cara experiente da seleção. Exato. E eu acredito que ele vai muito bem preparado para essa Copa. O Neymar perdeu já aquela coisa de brigar para ser melhor do mundo. Ele viveu aí um tempo onde a briga dele era muito pessoal e pouco coletiva. Ele queria ser maior que o Messi, maior que o Cristiano Ronaldo a qualquer custo. Ele queria ser o maior do mundo a qualquer custo. E aí as coisas foram passando, muita polêmica na carreira,
e ele já entendeu, eu acredito que já entendeu que ele precisa do coletivo para ele ser marcado na história individualmente. Então ele vai com muita sede para essa Copa também. Perfeito. Como é que vai ser isso aí? Bom, mas uma coisa interessante, antes da gente começar a falar, por exemplo, dessa questão aí mais técnica, por exemplo, dos nossos próximos adversários, uma coisa interessante que a gente estava até conversando antes, né? Vocês vão ficar curiosos, né, com as nossas conversas. A gente conversa um pouco antes para não ter surpresas, né? Mas a gente já vou falar um pouco sobre isso. Na nossa competição, na nossa convocação, apenas 3 brasileiros, né? E o resto, todo mundo joga na Europa. E até uma pergunta que Na verdade, eu fiz... 3 de times brasileiros, porque brasileiros todos são, né, Fernanda? Verdade. Desculpa, gente, desculpa. 3 que jogam no Brasil e o resto todo mundo joga fora. Eu fiz exatamente essa pergunta fora do ar, né? E vou fazer de novo. Existe uma questão, né, que eu, que sou totalmente leiga no futebol, eu escuto muito falar que os jogadores que estão lá na Europa, né, os jogos da Europa são jogos mais pesados, mais fortes, porque os jogadores estão melhor preparados fisicamente, eles são mais fortes, então acaba sendo um jogo mais truculento, talvez, não sei, mas são jogadores mais fortes. Será que o fato de termos uma seleção quase que 100% europeia, né, que estão todos acostumados lá, isso dá uma chance maior para a gente? Sim, conta. Hoje nós temos jogadores que vão muito novos para a Europa. E aí o nível de competitividade é outro, não dá para se comparar com o futebol que se joga aqui na América, é quase que outro esporte. Então você tem preparo e desenvolvimento físico muito diferente, é um esporte e um futebol com investimento tecnológico, né, investimento científico muito maior do que temos aqui, apesar da evolução que já se tem no Brasil, principalmente. Você tem uma compreensão tática diferente, porque o futebol da Europa, você assiste um jogo de uma seleção europeia ou de um time europeu, você percebe que a compreensão tática é totalmente diferente. O Brasil, por incrível que pareça, ainda é um futebol muito de improviso, né? Daquela coisa do vai dar certo, tudo isso aí. Não é estratégico. Não é estratégico. Na Europa, não. O cara tem que entender qual é a função dele. Eu estou em campo, eu tenho talento, ok, beleza, jogo bem. Mas eu vou cumprir aquilo que o meu técnico espera de mim dentro de campo. Eu vou marcar quem? Eu vou atuar onde? Eu vou me posicionar aqui por quê e para quê? E aí esses caras que estão na Europa, eles já têm essa compreensão, sabe? Eles já têm esse nível de competitividade. E aí eles vão para uma Copa do Mundo que vai afunilando, eles vão enfrentar adversários e jogadores nesse nível. Então eles já estão preparados. Eles vão jogar contra caras que eles enfrentam costumeiramente e contra caras que são companheiros, jogam, né? Que jogam juntos, né? Então isso conta muito, né? E não tem como pensar hoje numa seleção brasileira que não seja prioritariamente formada por jogadores que atuam na Europa. Então é mais ou menos como se, digamos assim, os grandes times estão mais ou menos no mesmo preparo. Digamos assim, esse preparo as grandes físico, seleções, né? As grandes seleções estão todas com esse preparo. Com esse grande preparo. As grandes seleções se equiparam aos grandes clubes da Europa, né? As grandes ligas da Europa também. Você pega a Copa do Mundo, né? O nível de competitividade, você vai comparar com a Premier League da Inglaterra, né? Com a Liga Espanhola, com a Alemanha mais ou menos, porque a Alemanha você vai ter 3, 4 times mais fortes ali, outros muito aguerridos, com recursos também, mas tem quem se destaque. Na Espanha você tem ali Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid sempre destacando, mas é um futebol diferente. Mas você tem Inglaterra, você tem Alemanha, você tem Itália com um nível de competitividade que os caras que vão decidir a Copa do Mundo pode ter certeza que está jogando em uma dessas ligas aí. Perfeito. Não tenha dúvida. Você pode me cobrar depois. Perfeito. Vamos cobrar. Anotem aí, vamos viu, cobrar. gente? Me chame para o F5 depois da Copa. Exatamente. Pós-Copa, já vamos até programar. Vamos até a produção. Anota aí. Grava aí. Então, Silas, a gente tem aqui, né, no dia 24/11, Brasil e Sérvia.
Dia 28/11, Brasil e Suíça. E no dia 2/12, Camarões e Brasil. Bom, qual que é o risco que a gente tem aqui? Tá suave? Como é que é? Eu não diria que está suave, mas as possibilidades são boas. E a gente começa tendo aí 2 europeus, né, Suíça e Sérvia, que são adversários de postura tática parecida. São 2 times que não vão encarar o Brasil atacando, viu? Não aguardem isso. São 2 times muito fortes fisicamente, né, que jogam futebol reativo, ou seja, eles vão ficar numa postura mais defensiva, esperando possibilidade de contra-atacar o Brasil, anulando os pontos fortes do Brasil ali, irritando o Brasil, mas com muita compreensão tática. Não é aquela retranca por retranca, não é um time de Celso Roth. Quem gosta de futebol do Brasil vai entender o que eu estou falando. Não é o time, não é o cara que coloca 10 lá atrás por colocar. Não, eles defendem com compreensão daquilo que estão fazendo, né? A Suíça, por exemplo, tem um trio, né, na Europa chama-se mais de meio-campistas, não tem mais a diferenciação de volante, meio atacante como tem no Brasil. Lá todo mundo marca e todo mundo joga, né? O cara para atuar nas grandes seleções hoje tem que ter essa qualidade. Eles têm um trio muito forte, né? Eles vêm com 3 zagueiros, com esses 3 caras de meio que vão marcar muito, mas que tendo a possibilidade de sair, sairão com qualidade. A Sérvia com um pouco menos, né, de qualidade técnica, mas também tendo essa força física como destaque, né, essa compreensão tática também muito clara. Aí você vai enfrentar Camarões. Camarões já é uma outra história. O time africano é sempre uma graça, né? Porque Camarões já foi destaque Camarões, em várias coisas. Todo mundo simpatiza, né, por a seleção africana quando começa, cara, eles podiam ganhar, é muito legal, são alegres, dançam, fazem aquele negócio todo, mas em termos de competitividade ainda não dá. Tem bons nomes, né, que atuam, o goleiro de Camarões agora mesmo está na Inter de Milão, né, grande time europeu, só que na hora do vamos ver, eles têm muitos jogadores que ainda não atuam na Europa ou atuam em ligas menores da Europa, sabe? E aí falta preparo físico, falta questão de compreensão tática e qualidade técnica também, né? Você não pega uma seleção africana que chega em cara de frente no Brasil, por exemplo. Então a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Silas falando mais sobre a Copa do Mundo. E aí, durante o intervalo, vocês podem acompanhar as outras atrações e os outros programas, né, que tem aqui na TV Funorte. Rapidinho a gente já volta. Até daqui a pouco. Ana Coisas. Curiosidades, coisas, indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem. Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove, a apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crepe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade. Protocolando que eles ainda não sabem. Voz da
cidade é mato, pelas ruas eu vejo. Em meio caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí para você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Estamos de volta aqui, né, com nossa conversa com o nosso amigo Silas sobre futebol, Copa do Mundo, e agora vamos retomar os pontos mais importantes. Silas, passando a primeira fase, porque obviamente o Brasil vai passar pela primeira fase, né? Quem você vislumbra ali dos próximos adversários que são os perigos ou o perigo? Olha, tem todas as questões de chaveamento, né, de combinações lá da Copa do Mundo, mas falando de favoritos, de quem chegando, tem sempre os tradicionais, né, as grandes seleções europeias que chegam com o peso da camisa, né, você tem a Alemanha que chega pesada, você tem França que sempre chega e o brasileiro não gosta muito de ouvir falar de França, as últimas lembranças não são boas. Da Alemanha, então, Deus me livre. Alemanha, né? Mas você tem seleções emergentes, né? A Bélgica já há algum tempo, né, e viram até meio que meme, né? Porque já tem 3 Copas que todo mundo fala, a Bélgica vem forte, a Bélgica vem forte. A gente já provou do veneno, né? Porque envenenou, inclusive. O Brasil já experimentou dessa força belga aí. Mas ainda, a gente até conversava aqui antes, não é aquela seleção que tem o peso da tradição, a tranquilidade para decidir, quem sabe. Mas eu não acredito, né? Copa do Mundo é um negócio engraçado, que a gente torce, a gente quer ver um campeão diferente em algum momento, mas dificilmente vai fugir, né, desses que sempre disputam, né? Você tem na América, além do Brasil, você tem a Argentina, né? Eu acho que o mundo inteiro não é que torça, né? Principalmente no Brasil, eu não vou falar isso, eu não sou maluco, mas o Messi é um cara muito simpático, sabe? Ele é um atleta, né, que o mundo inteiro gosta de, porque é um craque, né, e porque é um argentino bacana. Ele é um argentino simpático, né? Simpático. É até difícil você pensar argentino bacana na mesma frase, né? É meio controverso. É meio controverso isso. É. A gente acabou de perder nossa audiência. Então, todo mundo tem lá no fundo, sabe? Ninguém vai sair confessando isso, não. Mas acho que todo mundo tem um pouquinho assim de vontade de... E o Messi campeão do mundo? Tadinho, né? Será que ele vai encerrar a carreira sem ganhar uma Copa? E essa é a última possibilidade dele, sabe? Então, tem esse adendozinho aí também de uma Argentina que chega com o Messi tantas vezes o melhor do mundo, tendo a sua última possibilidade aí, né? Já disse que não disputa outra Copa, tentando. Mas aí, só te interromper e abrir um parênteses. No caso da Argentina, sei que nós somos brasileiros, estamos... A Argentina vai, né, não pode nem falar as palavras. O Brasil tem uma relação de amor e ódio com a Argentina. Mais ódio do que amor. Mas o que eu queria falar é o seguinte, por exemplo, temos um jogador que é o melhor do mundo várias vezes. Assim como o Messi, o Cristiano Ronaldo lá em Portugal, né? Mas, por exemplo, como que é essa seleção da Argentina nesse momento? Porque a gente sabe também que um jogador bom, perto de outros mais ou menos, não vai fazer tanto efeito assim. Como que é? É uma seleção que está pesada aí, que ela vai vir com algum tipo de chance? A sua pergunta é muito inteligente e quase que já responde. A diferença de Cristiano Ronaldo para Messi é essa. A Argentina, assim como o Brasil, tem muitos talentos. Produz muito jogador bom. E, por incrível que pareça, a Argentina exporta melhor que o Brasil. Então, por algumas coisas, né? A preparação e a estrutura do futebol argentino permite que jogadores argentinos
caminhem para a Europa mais cedo que os nossos. Os nossos já vão cedo. E outra coisa é a moeda mais fraca. Então, esses jogadores argentinos vão com um custo ainda Mais melhor baixo. para a Europa. E tem muita gente boa mesmo na Argentina. Só que a Argentina não conseguiu nas últimas Copas ser um time, de fato. Tinha o Messi tentando decidir tudo sozinho, mas a gente teve até Maradona, a gente técnico, né, tentando alguma coisa, mas não conseguiram. Vai para Portugal, você tem um Cristiano Ronaldo craque, você tem uma seleção que disputa, né, competições intercontinentais num nível bacana, mas em termos de talento, aí Portugal passa longe. Ai, meu Deus. Da Então a Argentina. gente pode ficar com medo da Argentina, então. Eu não diria medo, mas não descarta não. Eu estou percebendo que Leve preocupação. a gente fala sobre Copa do Mundo e aí você fala uma coisa que eu achei muito interessante, Silas. A gente fica falando assim, vai ter uma surpresa, vai ter isso, vai ter aquilo ali, mas no fundo acaba sempre ficando Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, França. Tem pode até ter umas variações aqui ali, mas acaba sendo isso, né? Aqueles que chegam para fazer aquele barulho na festa, dar aquela emoção. Que pode ser, tipo assim, a Miss Simpatia, né? O time Sim, simpático, igual o Camarões, por exemplo. Exatamente, Né? Então, vamos ali até quartas de finais. Alguns, chegou na semifinal, uou, e tal. é tipo assim, eu sou Brasil e sou fulano, eu sou argentino e sou fulano. Aí né, então... Mas na hora da onça beber água mesmo, aí chegam as seleções que são aquelas que têm essa tradição, né? As seleções que sabem decidir. Muito se fala, sabe, de mudança de formato da Copa, alguma coisa assim, até para abrir esse leque. Não sei até que ponto seria interessante, né? Porque a gente acostumou com esse evento, né? 4 em 4 anos, com os melhores indo, etc. Não sei se seria interessante algo diferente disso. Tá, agora 4 em 4 anos é no meio do ano. Por que mudou? O que aconteceu? Mudou. Estranho. É a Covid? Mesmo porque, assim, e aí, assim, né, eu tô tomando para mim palavras que não são minhas. Ouvi também, né, falando que esse é um período muito complicado, porque tá no fim das temporadas, né, da maioria dos lugares, os jogadores já estão tecnicamente, fisicamente falando, cansados, né? Então vai ser um momento difícil. Já fiz 2 perguntas em uma só, mas conta primeiro por quê, depois conta. A primeira questão é a questão climática do Catar, né? Esse período lá é o período, assim, digamos, mais comum para a gente do mundo inteiro disputar, né? Porque ameno, né? Mais ameno, né? Então, esse é o período que mais adequou para a disputa da Copa do Mundo lá. E essa era uma discussão muito ferrenha, né? Quando se disse que a Copa seria no Catar, todo mundo, meu Deus, julho do Catar não dá, vai morrer todo mundo. Tem ar-condicionado no céu? Nem o ar-condicionado, é sol. Não é sol. Então essa é uma questão. E, de fato, tem essa questão de temporada, porque para o jogador europeu, ele está em meio de temporada. Para o jogador que atua em outras ligas, em outros continentes, é final de temporada. Então, para o jogador que vai do Brasil, da Argentina, da Argentina não, que a liga lá também passa de um ano para o outro, mas para o jogador brasileiro é final de temporada. Então, o cara está extremamente desgastado. Ele jogou o ano inteiro, né, no nível máximo, mas é aquela coisa, são pouquíssimos. Para o cara que está indo de competição europeia, está cansado? Tá, mas já é um período que seria ali de um descanso curto, né? A temporada interrompe em dezembro, tem uma folguinha ali e em janeiro volta na Europa. Então acaba amenizando esses efeitos. Entendi. Agora, outra questão que é interessante da gente pensar. Eu não sei até se é isso, né, o motivo, mas a gente estava falando, né, as últimas Copas não havia aquela empolgação que tinha antes, né, assim, a gente viu lá em 94, em 2002, né, a gente torceu e nós, né, torcemos, teve festa, teve não sei o quê. Aí depois veio 2006, a gente estava ainda no gás, mas depois disso as coisas foram, principalmente agora nessa segunda década, né, vamos colocar assim,
de 2010 para agora, não houve essa empolgação. Como que você vê? As pessoas estão com essa expectativa de Copa esse ano ou ainda tá aquele negócio meio assim, Mudou muito o perfil, sabe, de se torcer para a seleção, de se torcer em Copa do Mundo. Ainda gera um engajamento diferente, né? A gente até brincava que todo mundo se transforma em torcedor, em técnico, especialista, né? né? Especialista. Eu coloquei na rede social outro dia que a Copa do Mundo está tendo um lado positivo, que a gente passou de um período onde todo mundo era cientista político para todo mundo ser técnico de futebol agora. Exatamente. Então, pelo menos disso, a Copa já está valendo demais. Só assunto polêmico. Já, ufa, aliviou, porque estava bastante pesado o negócio. Mas algumas coisas interferem nesse jeito de torcer. Uma das coisas é o que a gente falou lá no começo. Essa falta da proximidade do torcedor com o atleta que vai representá-lo na Copa. Né? Você não tem o jogador ali com a camisa verde e amarela que você vê jogando toda semana, né? Que você vibra com o gol dele atuando pelo seu time. Não, é o cara que joga no Manchester City, no Manchester United, no Real Madrid, no Arsenal. E a maioria, por mais que tenha se popularizado a assistir ligas europeias no Brasil e em outros países, mas ainda não é uma coisa tão grande. Ele não sabe nem onde que fica, mano. Exatamente. Então, Arsenal. quando sai a convocação, é a pergunta que todo mundo faz: quem é esse cara? Que time é esse? Joga onde? Então, essa falta do contato, da proximidade, né, tira um pouco, né, dessa vontade do torcer. E isso foi gerado, ou vem sendo gerado também, por uma série de episódios em Copas do Mundo, né, que eu acho que machucaram o torcedor. Aquele torcedor de um pouquinho mais de idade que vem acompanhando. Você tem uma seleção de 2006 que se percebe uma irresponsabilidade total, os caras sem interesse, um técnico que ninguém queria ver, um Dunga, assim, todo respeito à carreira dele como jogador, mas um técnico que eu acho que 99% do Brasil não queria ver ele como dono da seleção. Provavelmente nem a mãe dele Nem queria a ele mãe, como técnico. Principalmente a mãe, porque ela foi exatamente, xingada. coitada da mãe dele, né? Coitada, a senhora realmente passou maus pecados, maus pedaços aí. Então, aí vem 2010, né? Um desempenho muito aquém, e aí vem outros episódios, vem um 7-1, sabe? No Brasil. Que era aquela Copa que a gente estava ali assim, com sede, sangue no olho. A Copa, né? que todo mundo queria comemorar era aquela. Sabe? E aí o Brasil vai para aquela Copa com muita coisa questionável, né? Com uma preparação questionável, com um técnico que tem uma história respeitável, mas que para aquele momento era uma escolha questionável. O futebol hoje ele muda muito, ele moderniza muito. É muito estudo, é muita ciência, é muita tática, muita coisa, né? E o Filipão da Copa do Brasil não é o Filipão campeão de 2002, né? E você pega o Filipão e coloca o Parreira junto, né? É um atraso praticamente, se a gente for pensar bem, né? Sabe? E aí o Filipão... Quase uma seleção vintage, né? Foi assim. ali, time sênior, né? Sempre tem no clube de todo mundo lá, os veteranos contra os juniores, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí uma série de escolhas questionáveis, um time fraco emocionalmente, né? Fraco taticamente, tecnicamente, e deu no que deu. Infelizmente, aquela tragédia. Então, isso foi tirando, né, do torcedor esse gosto pela seleção. Claro que tem sempre aqueles mitos. Eu acho muito engraçado, né? Como na vida, né? Futebol e Copa do Mundo tem mitos, né? E aí você vai para a Copa de 98, por exemplo, né? A gente fala pouco dela, mas o Brasil toma aquele sacode da França lá, todo mundo fala, Brasil vendeu a Copa, sabe? Criou-se um mito, assim, um negócio que ninguém tem
prova, razão, né, para apontar isso. Eu acho que assim, é um negócio brasileiro, tem muito disso, né? Porque somos o melhor do mundo. Aí a gente fica com essa, tipo assim, a gente toma pra gente uns títulos e é difícil a gente admitir que a gente perdeu na bola. Sempre é. Isso, exatamente. Eu me lembro que, por exemplo, teve a vitória de 70, né? Aí depois tem 74, 78, que praticamente a gente não lembra. E aí em 82 começa de novo. Que você vem com aquele negócio, Tele Santana, que o Brasil tem os melhores jogadores, tem os caras que jogam na Europa que vêm, mas a maior parte da seleção é uma seleção do Brasil mesmo. Eu me lembro que 82, 86, é aquelas Copas que tinha tudo pro Brasil, tudo, porque efetivamente... E até hoje se chora se você for analisar, vai falar assim, não, mas não tinha como o Brasil perder, porque era Zico, era Falcão, era Sócrates, quer dizer, como é que perdia? E foi lá e perdeu. E com um técnico que era um Tele Santana. Era um Tele Santana. Né? Todo mundo diz até hoje que o Tele merecia um título mundial. E aquela seleção merecia ganhar. Né? Qualquer mesa de futebol... vai falar isso. Todo mundo vai falar de 82. Né? E aí é bem isso que a Fernanda disse. O brasileiro, ele cresceu com essa arrogância, né? de que somos os melhores do mundo. E a gente não pode perder para ninguém de maneira alguma. Só que o futebol mudou muito. E no futebol de hoje, já de algum tempo, o Brasil perde, sim. E perde feio em alguns momentos. Em alguns momentos, muito feio, né? Assim, a gente tá aqui caminhando para o nosso fim, né? E a gente tava brincando aqui, nós vamos fazer uma apostinha aqui. Não vamos colocar dinheiro não, que é final de ano, viu? Matrícula de menina que vem, calma aí. Vai comprometer o 13º. Amigo secreto, né? Então. Presente de Natal. Mas eu falo assim, eu não tô querendo ser pessimista, assim, mas eu acho que desses 20 anos aí de ser uma torcedora, porque como eu falei, eu não gosto muito de futebol, não acompanho, mas de Copa eu era a doida da Copa, eu não aceitava ter que trabalhar, entendeu? Eu queria ir embora cedo e tava lá nos carnaval, vuvuzela, confusão, se tivesse que pintar a cara para dar sorte eu pintava, entendeu? Usar a mesma roupa nos jogos que enfeitar a rua, né? Tudo isso, né? E principalmente, assim, a de 94, eu era pequena, eu era criança. Então, assim, eu lembro muito disso, assim, sabe? Da gente gritar, achar o máximo aquilo. 2002 já era adolescente, já era diferente. Então, assim, viver essas Copas depois me deixou muito decepcionada, né? Muito frustrada. Então, assim, o meu pensamento hoje é que talvez o Brasil não vença, sabe? Assim, eu acho que talvez chegue ele na semifinal. Torcendo pra estar errada, tá, gente? Tô torcendo pro Brasil ganhar. Mas meu lado ferido, decepcionado, acho que vai ficar talvez na semifinal. Eu acho que a gente tem meio que a figura da família, né? Quando reúne a Copa. Aí você tem o avô e o pai de certa idade que vai vir com aquele discurso, voltar com aquele discurso. O futebol era da minha época. Você não viu... Você não viu o Zico jogar, você não viu o Sócrates. Você não viu o Sócrates, você não viu o Rivelino. Isso aí não. Eu sei que seus jogos não é futebol, não. E eu não vou nem falar de Pelé, que eu vi quando eu era criança. É isso. Sabe, e aí você vai ter o adolescente que vai chegar nada. Futebol, na época suas aí, o cara tocava na bola, o outro esperava 1 hora para chegar para marcar. Hoje que é futebol, olha a velocidade que é, o preparo esforço, físico, né? O esforço que é. Isso que é. Cada um vai defender o seu. Cada um vai defender o seu. Só que esse menino que fala assim pro pai e pro avô, ele não tem história de conquista para contar. Sabe? Então, ele quer, essa geração quer e precisa. Isso eu acho que é importante. Até né? pro ego do brasileiro, né? Ego, né? Pra gente como nação, independente de qualquer outra coisa, eu acho que vale muito, é importante isso. A minha primeira lembrança de Copa é de 94 também, sabe? Bebeto, Romário, né? E todo mundo questionando o Zinho. Aquele cara perdendo, né? O Baggio. Aí, eu não sei o nome mal da nossa seleção, mas eu lembro do Baggio. Sabe que é sua, Tafarel? Exatamente. Essas coisas que, assim, precisa, sabe? Eu torço. Né? Não digo que o Brasil é o principal favorito, não digo isso, mas eu acho que tem possibilidades. E só isso já conta, de chegar com boas possibilidades
E talvez chegar sem o peso de ser o grande favorito seja Sim. bacana. Psicologicamente Psicologicamente, sabe? Vai jogar com mais leveza, vai jogar com mais tranquilidade, principalmente porque o Brasil é um grupo prioritariamente de jovens. Tem muita gente nova, né? Alguns que já foram para a Copa do Mundo, alguns que disputaram coisas importantes na Europa, mas muita gente nova, né? Então, precisam dessa tranquilidade. Tá bom, então eu tô falando, Brasil, eu acho que no máximo semifinal. Você acha que vai pra final? Eu acho que sim. Fernando, as últimas Copas eu não estava nem aí para o que estava acontecendo. Agora você tá. Nessa aqui eu estou entusiasmado, eu vou acompanhar a Silas. Eu acho que dá para a gente trazer o Hexa agora finalmente para poder fechar isso. Gente, vai ser Tá muito acontecendo legal. tanta coisa louca no mundo, tanta coisa diferente que o Brasil tem chance de ser campeão. Exato. E aí enterrar definitivamente esse 7-1, torcendo para a Alemanha nem chegar na final. História. Derruba a Alemanha antes, derruba a Alemanha torcendo, antes, sabe? assim, apesar Porque de que eu tenho essa coisa de primos querer alemães. revanche, né? Nós vamos encontrar. Não, deixa. Não. Esquece, gente. Esquece. Amor do coração. Não, é isso. Então, mas eu não tô muito amorosa, não. Porque apesar de eu ter primos alemães, eu tô torcendo pra Alemanha não passar nem por cima. Deus me livre, vai pra Alemanha ali, dá uma zero, um trem esquisito, né? Sei lá, eu não acredito nisso não, mas é que o Mercúrio retrógrado aí, né? Acontece. Dá um Oktoberfest lá no meio do não sei quanto. Bom, mas enfim. Que tarde trágica aquela. Não gosto nem de lembrar, eu tava lá como assim. Aí depois a gente foi todo embora buchinho, né? Mas tudo bem. Quantos churrascos encerrados. Mas, ó, agora nós temos combinado, né, Pide? Nós vamos ter que fazer pelo menos um quadro do F5 pós-Copa pra gente ver quem que acertou aí esses Poder explicar o que resultados. aconteceu, né? Exatamente. Pedir Então, desculpa, justificar. Gente, ó, nós começamos com um pedido de desculpa. aqui não tem ninguém aqueles memes da internet, fulana sensitiva, né? É só aquele negócio mesmo. Mas foi muito bom te reencontrar. Foi um programa bem divertido, né, Pide? A gente se divertiu. Foi um clima muito alto astral, né? Foi ótimo. É bom a gente estar recuperando isso também. Tomara que a Copa seja assim também. Se Deus Vamos manter essa vibe aí. Obrigado, viu, pelo convite. À disposição sempre que a gente possa reencontrar para celebrar em dezembro. É isso aí. Tomara. Vamos deixar pré-agendado. A produção está pré-agendada. Aí eu volto de camisa azul do Brasil. Amarela não, camisa azul do Brasil. Eu tô no clima hoje, eu vi que falhou aí, ó. Bom, mas então é isso. A gente vai encerrando aqui, né? Eu pedi nossa entrevista. Eu pedi vai se despedir, porque daqui a pouco tem mais um pouquinho do Look do Dia comigo. Exatamente. A gente encerra a entrevista e daqui a pouco a Fernanda volta para fechar o programa com o Look do Dia. É rapidinho, pessoal. Até daqui a pouco. Até mais.
Olá pessoal, começando agora o look do dia e hoje a gente vai falar de Copa do Mundo. E para você que me segue lá nas minhas redes sociais, né, @mariafernandarua, você sabe que eu sou zero ligada em futebol. Porém, eu já sou muito ligada e, modéstia à parte, entendo bem de outro assunto, que são tendências e moda. E por isso, hoje o assunto vai ser Copa e moda. Bom, nos últimos programas, né, a gente falou sobre o Barbiecore, que é aquele negócio de você usar rosa, né, de cima a baixo. Hoje a gente vai falar do Brasilcore, que é a tendência de usar as cores da nossa bandeira, azul, verde e o amarelo. Bom, mas aí você em casa deve estar perguntando, mas como que surgiu isso? Desde o início do ano, a gente já vem aí em vários Instagrams de influenciadoras, tanto brasileiras quanto as gringas, né? E os homens também, usando as cores da nossa bandeira ali junto, tudo no mesmo look. Tanto os acessórios quanto a roupa em si. E até hoje a gente não sabe bem de onde isso surgiu. Talvez pelo fato de estarmos aí num ano de Copa do Mundo e o Brasil ser o maior campeão, né? Então essas cores aí foram se juntando e ganhando muito espaço. Outra possibilidade foi a Anitta vestindo as cores da nossa bandeira num festival internacional muito famoso, que é ali a porta de tendências mesmo. E ela estava lá toda, né, vestida de verde e amarelo, então essa também é uma das possibilidades. Bom, mas aí hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre possibilidades mesmo, né, para a gente se vestir durante a Copa do Mundo e conseguir estar mais ou menos na moda, né, e tá com essas cores da nossa bandeira no look. É engraçado que a gente está até aí num momento que a própria seleção brasileira começou um movimento para retomar aí a utilização da camisa do Brasil, porque nos momentos políticos essa camisa ficou aí, né, numa polêmica, vamos dizer assim, e aí a seleção brasileira está voltando aí para esse uso da camisa, mas além de mostrar looks com a camisa do Brasil, hoje eu queria que você pensasse em coisas que estão aí no seu guarda-roupa, coisas que você vê nas cores azul, verde e amarelo e juntar criatividade, né? Então, alguns passos que eu vou falar para vocês, vou trazer algumas inspirações também, mas alguns passos para vocês montarem looks legais com essas cores. Então, vamos para o primeiro passo, tá? O primeiro passo é pense em uma peça. Vai lá no seu guarda-roupa e pensa numa peça que você tenha dessas cores e que você goste muito, ou um acessório. Vamos começar sempre de um ponto, assim, né? De uma peça, que isso vai te ajudar muito na hora da montagem. E aí, eu imaginei agora uma calça pantalona. Pensa aí numa calça pantalona, né, que você tenha no seu guarda-roupa, colocando uma calça pantalona, mas você pode usar a que você tiver em casa nessas cores, tá? Então vamos pensar aí no azul, no verde, no amarelo e vamos montar com as roupas, com a parte de cima. A minha sugestão para vocês faça com que a parte de cima ela seja um pouco mais justa ao corpo, para você não criar muitos volumes, tá? Tem gente que adora volume em cima, volume embaixo, que não vê problema nenhum nisso. Mas já tem gente que prefere afinar a silhueta. Então, se você é essa pessoa, prefira a calça mais frouxinha com uma blusa um pouco mais justa. Como a gente tá aí, né, na primavera, verão aqui no Brasil, a minha sugestão é mesmo alcinha, uma regata, alguma coisa que seja mais fluida, que te dê mais frescor, na verdade, né, para não passar tanto calor, que afinal de contas a expectativa é que a gente pule muito, que a gente comemore muito. Outro ponto, vamos começar de um ponto de cor de uma bolsa, por exemplo. Vamos pegar lá uma bolsa azul e vestir uma roupa toda branca.
A gente vai estar aí com as cores da nossa bandeira, mas talvez para você, que é uma pessoa mais discreta e não quer se vestir todas com as cores da bandeira, vai ser uma excelente opção. Bom, então eu espero que você que está em casa comece a pensar nessa tendência para que a partir do dia 24, que é o nosso primeiro jogo, né, você possa estar linda e maravilhosa usando as cores da nossa bandeira. Até a próxima e ó, não se esqueça, tá, de curtir, compartilhar e se você quer ver alguma coisa específica aqui no look do dia, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Até mais!